Quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas que me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ângulo que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está com ele. Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks, um podcast feito por neurologistas para todos. Bem-vindo, Mário Marques. Neste episódio queremos falar sobre as relações que existem entre o movimento e o cérebro humano, nomeadamente como é que o exercício físico impacta a saúde do cérebro, o risco e a progressão das doenças neurológicas. Para isso, temos cá então Mário Cardoso Marques, professor catedrático no Departamento de Ciências do Desporto da Universidade da Beira Interior e membro integrado no Centro de Investigação em Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano. Publicou cerca de 200 artigos listados na Web of Science, com um trabalho reconhecido em todo o mundo pelos seus contributos para o conhecimento científico no ramo das ciências do desporto. Em 2023, a Universidade de Stanford listou Mário Cardoso Marques entre os 2% melhores da lista de cientistas. Nos últimos anos, tem liderado como investigador principal vários projetos de ICNDT financiados, incluindo Stop Aging, M&M Maiores em Movimento, Programa de Combate à Fragilidade, Train for Brain e o Exercise for Brain. Todos são programas de investigação comunitários focados na análise do impacto do exercício versus carga de treino na aptidão física, função cognitiva e reversão da fragilidade física em indivíduos a residir em estruturas residenciais para idosos. Todos os projetos envolvem a promoção de exercício físico para prevenir a fragilidade e o declínio funcional e cognitivo em adultos de meia idade e idosos. Bem-vindo, Mário. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós já temos um vasto conhecimento sobre a forma como o nosso cérebro controla de forma consciente e inconsciente os nossos movimentos. Muito se sabe sobre isso, mas muito menos se sabe sobre o inverso, ou seja, como é que o movimento do corpo influencia o nosso cérebro, nomeadamente como é que o exercício físico impacta a saúde cerebral, a saúde mental e o risco de doenças. Assim, dada a sua longa carreira, como é que nós conseguimos assim resumir esta relação? Bom, boa tarde. Queria agradecer antes de mais o vosso simpático convite. Espero não vos defraudar, até porque o vosso programa penso que tem bastantes seguidores e acho que é um programa de louvar e está muito na agenda. Bom, relativamente à pergunta que me coloca, podíamos estar aqui a tarde toda, mas não temos tempo, eu vou tentar ser o mais sintético. Realmente, durante muito tempo, havia uma preocupação muito em perceber qual a importância que tinha, por exemplo, o músculo e a parte cerebral, digamos, os fatores neuronais, no rendimento, quando falta rendimento, na execução do movimento. Não é? Para tentar perceber porque é que se eu fizesse determinada força tinha determinada execução, ou quais são os aspectos, não só as fibras musculares, mas também a parte neuronal que tinha interferência ou não no rendimento, seja de uma criança, ou de um atleta, ou de um idoso. Mas ultimamente realmente houve uma mudança de paradigma, porque começou-se a perceber, já sabíamos, começamos a dar mais importância, que o músculo é realmente um órgão endócrino, não é? E que tem um impacto muito grande em termos da qualidade de vida das pessoas e que interfere numa data de processos bioquímicos, fisiológicos, etc. E, portanto, o que é que começamos a ver os primeiros estudos? Foram, sobretudo, no domínio aeróbio. Porquê? Porque era mais fácil, a parte, digamos, da resistência cardiovascular já estava implementada na sociedade e, ultimamente, começou a haver evidências que o treino de força, ou o treino com máquinas, ou com o próprio corpo, tinha também um impacto muito grande no cérebro. Não só na parte muscular, obviamente, que é importante, mas também ao nível dos processos cognitivos, de degeneração, etc. Então começaram a aparecer muitos estudos, sobretudo ao nível do comportamento cognitivo, digamos, leve e moderado, mas mais leve. Severo não, porque já entramos num domínio já mais difícil, mas podemos falar mais à frente. Então a maior parte dos laboratórios de excelência começaram a perceber que havia um impacto do exercício, sobretudo do treino de força, muito maior. Por exemplo, reduzir a parte inflamatória do cérebro, maior o fluxo sanguíneo, etc. E depois, claro, todas as interações com a parte emocional das pessoas, etc. Portanto, no fundo, começou-se a perceber que o treino de força era muito mais que mexer músculos, muito mais que fazer uma execução técnica, mas tinha um impacto neuronal, neurológico, muito maior, que todavia não se conhece.
existe um domínio muito grande ao nível digamos, das doenças pré-demência, mas quando damos um salto para, por exemplo, doenças mais graves, Alzheimer, ainda existe alguma investigação controversa, digamos assim, inconclusiva ou melhor inconclusiva, mas quando falamos de Parkinson, esclerose múltipla, outras patologias degenerativas mais agressivas, aí não há um longo caminho a percorrer. Falou do treino de força, mas continua-se a saber que o treino aeróbio também tem esse impacto? O treino aeróbio também tem esse impacto. Obviamente, o treino aeróbio faz, por exemplo, aumentar, sobretudo, a memória, quando, por exemplo, o exercício aeróbio é de alta intensidade. Quando o exercício aeróbio é de baixa intensidade, não é? Apesar de estimular, por exemplo, o humor, diminuir o stress, etc., é importante, obviamente, essas coisas todas, mas sabe-se hoje em dia, aí há dados concretos, até há pouco tempo saiu uma revisão da literatura, uma meta-análise muito importante, em que faziam apanhados dos estudos mais importantes que existem na literatura e percebia-se claramente que havia uma maior aporte, digamos, de benefícios para a memória, neste caso a memória que é muito importante, sobretudo nos idosos, com o exercício aeróbio de alto impacto. Aquilo que nós chamamos muitas vezes o HIIT, o High Intensity Training, ou Interval Training de alta intensidade. E para quem nos está a ouvir, em que é que consiste esse exercício aeróbio de alta intensidade na prática? Na prática são exercícios de curta duração e intermitentes, ou seja, o indivíduo faz um determinado esforço, há uma paragem, obviamente que isto há vários protocolos, como é lógico, mas sobretudo o que é que se pretende? Pretende-se que, quando o indivíduo está a fazer um determinado esforço, seja um esforço acima de 80% ou 90% do seu VO2 máximo, ou consumo máximo de oxigênio, ou então através da frequência cardíaca. Portanto, a frequência cardíaca tem que estar em patamares muito elevados, 80%, 90%. Obviamente, se me perguntar assim, bom, e um idoso ou uma pessoa de meia idade consegue fazer isto? Já é diferente. Se for há indivíduos com alguma idade, quando digo alguma idade, isto é sempre subjetivo, mas mais de 105 anos, que têm uma boa condição física e conseguem fazer isto, realmente. Mas nem toda a gente está preparada para isto. Ou seja, não quer dizer que o treino de baixo impacto, aeróbio de baixo impacto, não seja eficiente, que é, mas vê-se claramente, e os estudos mostram isso, que a partir de moderado, e é tão de alta intensidade, mas moderado já se vê, moderado alto, digamos assim, moderado alto, um bocadinho mais abaixo da intensidade, vê-se maiores impactos ao nível, sobretudo, da memória e do humor e da disposição, etc, etc. Vê-se muito isso. E o treino de força também se nota isso, sobretudo quando o treino de força é combinado com o treino aeróbio. Ou seja, aquilo que nós chamamos de treino concorrente. Okay? Só que temos de ter um cuidado aí acrescido. É que o treino de força e o treino aeróbio são antagónicos. Ou seja, se eu exagerar demais no treino de força, anulo os efeitos do treino aeróbio e, sobretudo, se abusar do treino aeróbio, em demasia de alta intensidade, anulo os efeitos do treino de força. Portanto, aqui o problema é que existem muito poucos estudos, e agora começa a haver alguns estudos que estão a dar valor a essa ligação, que é importante, só que tem que se ter cuidado na dose de cada um, porque podem se anular. Ou seja, estamos a melhorar um e estamos a piorar o outro. Pois. Portanto, não é fácil, por isso é que há muito poucos estudos que estão a dar os primeiros passos. E como é que nós explicamos que estes tipos diferentes de exercício contribuam para a memória e também de que forma é que nós podemos, criar ou estruturar um envelhecimento ativo com exercício físico? A partir de quando? Como? Eu diria que o exercício físico, quanto mais precoce, melhor, não é? Porque nós vemos claramente, o que vemos é que quando, por exemplo, no caso do comportamento cognitivo ou da pré-demência, nós vemos que há estudos que demonstram claramente que é possível até reverter. É possível reverter, sobretudo através do treino de força, mas tem que ser detectado em tempo útil. Se for já não detectado, o que é que podemos fazer? Podemos fazer uma coisa que se faz quase sempre, que é atrasar o envelhecimento, ou seja, a curva, ao invés de ser um plano inclinado, digamos, com determinada amplitude, é baixar essa inclinação, ou seja, desacelerar. Isso consegue-se fazer perfeitamente nestes casos. Quando já passamos para um estado mais avançado de qualquer dessas patologias, então torna-se a literatura clara a afirmar que não é conclusiva e não há nenhum estudos com evidências robustas que nos dizem que é possível andar para trás no tempo ou até desacelerar quando já chega a um patamar muito elevado. Podemos minimizar, por exemplo, saltando aqui um bocado, uma pessoa com Parkinson avançado. Um dos problemas do Parkinson tem a ver com a parte motora, né? Os músculos rijos, a grande tonus muscular, dificuldade. O que acontece? Quedas. Olhar para uma pessoa que tem Parkinson, além dos tremores, tem a ver com a postura dele, por exemplo, os braços, não é? Como não se consegue mover muito bem, o que acontece? O centro de gravidade do corpo
adianta-se para a frente e o risco de queda é brutal. Nós sabemos que o risco de queda é a causa número 1 de morte no mundo, porque uma queda, um indivíduo de mais de 105 anos é quase uma certidão de óbito. Não é? E então, se esses indivíduos, que é difícil fazer treinos em indivíduos com Parkinson, é difícil, por causa da espinalidade motora, mas consegue-se fazer, aliás, há estudos sobre isso. E conseguimos, digamos, aumentar a sua robustez, ou melhor, minimizar a sua fragilidade, porque normalmente os indivíduos também apresentam fragilidade física, neste caso muscular e de força, mais muscular, mais de força muscular, porque a parte muscular, as pessoas dizem, a parte muscular é muito importante. Sim, mas a parte muscular, a partir de uma certa idade, não é possível aumentar a massa muscular, contrariamente ao que dizem, isso é mentira. Um indivíduo de 70 anos não vai aumentar a massa muscular. Pode aumentar a massa muscular, mas a residual, a não ser que tenha um aporte nutricional muito forte, pastilhas, etc, etc. Ora, o que podemos fazer é preservar a força e preservar a massa muscular que ele tem. Agora, há indivíduos que dizem, vamos ganhar massa muscular. Calma, é muito difícil. Porque ganhar 1 kg de massa muscular é uma brutalidade. No jovem, quanto mais no idoso. Mas a mesma, desculpe interromper, sim. A mesma massa muscular, ou seja, a mesma quantidade de massa muscular, pode ter uma capacidade funcional diferente, claro, certo? Claro. Ou seja, não é só o ganho em volume, é o ganho em qualidade, certo? Exato. Ainda bem que tocou, porque uma das coisas que se perde com a idade, essa pergunta é fantástica, porque é as fibras rápidas. É? Muitas vezes esquecemos, por exemplo, às vezes eu ponho os idosos a fazer uma espécie de uns sprints, são os movimentos mais rápidos. Depois, às vezes, não. Um dos problemas com o envelhecimento é que as pessoas deixam de fazer exercícios que faziam quando eram mais novos. Obviamente, quando há havido indivíduos com 70, 80 anos a fazer sprints mais rápidos que eu, que tenho menos 20 ou 30 anos. Porquê? Porque nunca os deixaram treinar. É que um dos problemas, ao envelhecimento, a idade é uma variável crónica que ninguém consegue combater, ponto. Mas, depois, as pessoas acham que, se de facto estarem a ficar mais velhos, 50, 60 anos, que já não conseguem fazer determinadas habilidades e deixam-nos fazer. Isso é um erro muito grande. Se eles continuassem a fazer alguns sprints ou alguns movimentos mais rápidos, eles com 70, 80 anos, obviamente que já não eram atletas, mas conseguiam mesmo assim fazer. Há dados sobre isso, de estudos feitos com ex-atletas que os seguem, continuam a treinar, que são indivíduos que têm um rendimento de um indivíduo de 30 anos. Impressionante. Porquê? Porque nunca deixaram de treinar e estimularam, por exemplo, as fibras rápidas. Outra coisa que eu estava a dizer há bocado tinha a ver com a parte muscular. As pessoas ligam muito à parte muscular, que é importante. Tem a ver com a parte endócrina, digamos, o controle também da inflamação, da glicose, das coisas da insulina, que é importante, porque isto vai também inflamar o cérebro, etc. Isso é importante. Só que o mais importante de tudo é a força. Porque a força depende muito também da parte neural. Okay? E, portanto, se o indivíduo tiver boas condições ainda ao nível cerebral, dos inputs de descargas elétricas, etc., isso vê-se em estudos com análise eletromiográfica, isso vê-se muito bem, indivíduos que até não são muito fortes do ponto de vista de volume, mas têm muita força. Porquê? Porque têm boa capacidade de disparo elétrico. Sim, porque o músculo funciona numa cadeia de estruturas, não é? Exatamente. Não é apenas um músculo que é necessário para o movimento, Exato. não é? Nós sabemos isso nas próprias doenças que afetam o sistema nervoso. Dependem da qualidade dos neurónios. Exatamente. E da ligação entre esses Perfeito. Neurónios e o músculo, e tudo isso é trabalhável, não é? Ou seja, o próprio movimento e o treino. Aliás, o tipo de treino pode influenciar mais a parte, digamos, muscular, a parte das fibras, etc., a parte interior do músculo, ou pode ser um treino mais variado para a parte neuronal. Certo. Podemos combinar as duas, mas podemos fazer um treino mais, digamos, da parte, digamos, de estimular, digamos, o sistema nervoso central, que seria outro treino completamente diferente, não é? E os projetos que tem feito, o Stop Aging, os Maiores em Movimento, o Train for Brain, como é que estes programas tentaram reverter a fragilidade física e a que conclusões é que chegou? Bom, estes programas foram a semente de todos os programas que nós temos agora, que, como sabe, eu trabalho numa região do interior, e uma região um pouco abandonada, para não dizer muito abandonada, em que existe um envelhecimento muito grande da população, e então houve um desafio, digamos, da universidade em criar projetos comunitários para retrasar o envelhecimento. E nós começamos por perceber que, através de alguns testes físicos e falar com as pessoas no terreno, que havia muita fragilidade mental, física, muscular, articular, etc. E, portanto, a primeira parte desses programas nós tínhamos foi tentar reverter essa fragilidade. Conseguimos, temos dados.
nem todos, mas temos digamos, dos resultados finais o impacto foi grande. E o que é que nós fazemos? O que é que nós vamos fazer diferente do que já havia? Já havia programas a nível mundial, em Espanha, em Itália, por exemplo, no Canadá são muito bons, na Dinamarca tem estudos muito interessantes, nos Estados Unidos tem, obviamente, mas nós fomos perceber qual era a dose indicada para esses indivíduos, que nunca ninguém se tinha preocupado. Ou seja, havia uma prescrição, quase as guidelines digamos, de uma entidade que é quase uma referência a nível mundial, que é o American College of Medicine, só que muitas coisas das guidelines que são impostas não, que são, digamos, são postas cá fora pelo American College of Medicine, não correspondem exatamente à verdade, porque há muitas influências por trás. E, portanto, o que nós fomos perceber que, digamos, qual era a dose indicada para aqueles indivíduos, ou seja, qual o tipo de esforço, o número de repetições, qual o tipo de exercício, etc., para rebater essa fragilidade. E nós conseguimos, digamos, o output mais importante destes primeiros estudos foi que fazer com menos carga do que dizem os livros, ou que eu aprendi na universidade, ou que vem nas guidelines das grandes entidades a nível mundial da medicina, neste caso a American College of Sport Medicine e outras, é completamente diferente daquilo que encontramos. Eu consegui ter resultados iguais ou melhores, os indivíduos treinando muito menos. Ou seja, um idoso que não tem tempo para ir ao ginásio, que não tem disponibilidade os filhos, etc., com um treino muito menos reduzido, tem na mesma ganhos. Ou seja, isso nunca tinha sido provado e nós provamos isso. Aliás, alguns estudos desses foram feitos, estes programas foram feitos com alunos que estavam a fazer o seu doutoramento, portanto foi parte da sua tese doutoral, em que a variável mais importante da tese, digamos, depois de uma panóplia de conclusões, mas esta era a mais importante, era perceber, mesmo com uma dose mais reduzida, era possível melhorar, digamos, a parte da fragilidade. E a fragilidade só para completar, a fragilidade através de quê? Da aptidão de uma bateria de testes. Porquê? Porque esses testes, os testes físicos que nós fazemos, que há uma bateria que chama-se Rickley Jones, que tem testes de ir e volta, de levantar, de velocidade específica para idosos, lançar uma bola medicinal, alguns exercícios de força, etc. E esses testes têm todos relação, tem uma correlação matemática com, por exemplo, déficit cognitivo, com a parte neuronal, etc, etc. Portanto, a melhoria destes testes, sem fazer nenhum teste fisiológico, ou nenhum TAC, ou nenhuma análise bioquímica complexa, e eu consigo perceber se aquele indivíduo está a melhorar do ponto de vista cognitivo ou se está a melhorar do ponto de vista da sua função de tarefas cotidianas, aquilo que se chama agora os daily tasks, não é? Pronto. Só com esses testes. Mas a fragilidade foi medida muito, lá está, não era uma fragilidade tanto osteoarticular, mas sim mais do ponto de vista mais cognitiva, e funcional. Os primeiros estudos eram feitos com indivíduos que não tinham nenhum déficit cognitivo, ou pelo menos que não foi esse o objetivo do estudo. E essa parte mais cognitiva foi a nossa aposta muito mais recentemente, porque a nossa equipa ainda não tinha estrutura, não tinha neurologistas, não tinha psicólogos, portanto fomos muito baseados em questionários, obviamente, mas sobretudo em análises de parâmetros biomecânicos e fisiológicos de alguns, amônia, CK, marcadores inflamatórios, fazíamos também algum perfil lipídico para ver se havia... Portanto, as análises correntes, porque eles gostavam muito, os pessoas idosas também gostam muito dessa componente de análise, ficam todos contentes, e os médicos dos centros de saúde, vamos falar de uma comunidade, que de repente chegam lá uns indivíduos de uma equipa que nunca viram, de repente vamos fazer uma intervenção, as pessoas ficam um bocado assustadas, não, vamos fazer isto, vamos fazer meditação arterial, perfil lipídico, vamos fazer... Portanto, devemos conquistar esse terreno, só depois é que estamos a fazer programas muito mais complexos, mas para chegar aí demorou mais ou menos 10 anos. Portanto, não, está a haver uma comunidade interior isolada, em que as pessoas têm pouca informação, que nunca foram ao ginásio. Tive que comprar fatos de treinos, não sabiam que era um fato de treino, portanto tive que comprar os fatos de treino, com umas t-shirtzinhas com o nosso programa, o stall page, não sei o que, essas coisas todas, portanto isso era tudo novidade. Não é? Portanto isso levou a uma implementação de convencer, por exemplo, as pessoas, as assistentes sociais, portanto, é muito complexo, as pessoas digamos, os psicólogos, os médicos de família, os filhos, estão a ver, esta entourage toda. Foi difícil no início, tive que fazer algumas palestras, seminários pequenos da comunidade, para as pessoas ganharem confiança, etc, etc. Porque um dos programas destes estudos tem a ver com a longevidade dos estudos. A maior parte dos estudos estou a fazer um estudo longitudinal, 6 meses. Isso para mim não é nada. Por exemplo, este estudo, que não sei se vamos falar a seguir, do Exercise for Brain, é um estudo que tem um trabalho experimental com 3 grupos experimentais diferentes e um grupo de controle de 2 anos, com uma complexidade de variáveis.
Se fizer isto, acho que me posso reformar. Acho. Mas para quem não está a par do Exercise for Brain, pode só explicar um bocadinho em que é que ele difere dos anteriores. Pronto. E o que é que se pretende Sim. agora de inovador com esse estudo? Este programa Exercise for Brain vem na sequência, obviamente, desses estudos, vai ter uma componente mental, digamos assim, vai haver intervenção mais de psicólogos através de questionários, o DRS-2 e o MOCA, e vai... O cognitivo também, não é? O cognitivo, uma frente cognitiva, vamos ter a ressonância magnética, para saber estudar a matéria branca, vamos ter programas com controle da carga a longo prazo. O que é que normalmente acontece? São programas muito curtos, 8 semanas, 10 semanas, 2 semanas. Nós vamos fazer um programa de 2 anos. E isso vai ser uma das grandes preocupações, é como é que vamos conseguir manter, no total das pessoas desta amostra são 80 pessoas, como é que vamos conseguir manter 80 pessoas? Estamos a falar, neste programa são pessoas com mais de 50 anos, e a exigência, os critérios de elegibilidade são de pessoas com mais de 50 anos, com, digamos, com comprimento cognitivo ligeiro ou moderado. Okay. Portanto, vamos aí. E, portanto, isso e para além dos testes fisiológicos, vamos medir os BDNFs, interleucinas, o 6 e 10, os TNF-alfa, etc. E outros testes. Portanto, os marcadores inflamatórios também do sistema imunitário. Portanto, há uma grande complexidade da equipa, porque o financiamento também foi maior e, portanto, a equipa também já tem maior know-how, mais experiência, já estão habituados, porque, no fundo, digamos, a parte metodológica foi montada com os programas anteriores, programas de fragilidade, e agora vamos manter na mesma o estudo dos parâmetros mecânicos da fragilidade, mas vamos acrescentar a parte cognitiva, que não tínhamos acrescentado, mas de uma forma muito ténue. Portanto, agora vamos mais fundo nisso. E vão fazer durante 2 anos, vão 2 acompanhar... anos. E cada grupo tem 4 momentos de avaliação. Tem um momento inicial, cada grupo faz blocos de 4 diferentes ciclos de treino. Okay? São 4 ciclos, e em cada ciclo de treino fazemos os testes mentais, ressonâncias magnéticas, testes fisiológicos, os parâmetros mecânicos, biomecânicos, cinéticos, etc. Isso é interessante porque também vai permitir tirar conclusões, provavelmente, sobre a relação que existe. É isso mesmo. Entre aquilo que está a medir, digamos, no corpo e no cérebro. Eu não gosto muito desta distinção, porque Sim, parece que o cérebro está fora do corpo, mas no fundo de que forma é que essas análises, os próprios achados da ressonância, não é, depois se correlacionam com a performance cognitiva e física. Não, é verdade, digamos, o que nós estamos com curiosidade é saber realmente quais o tipo de relações que existem. Eu sei se é a absoluta que vai haver relações mais fortes e outras menos fortes, e depois perceber como é que essas alterações, como é que essas relações ou correlações, digamos assim, melhor dizendo, se alteram ao longo do tempo ou não. Okay? Isso nunca foi feito num estudo de 2 anos, nunca foi feito. E além do mais, isso vai estar também, não para este programa, mas já posso adiantar que está na agenda. Temos a informação também de toda a parte farmacológica de todos os idosos. Estamos a falar mais de 500 idosos. Para este programa, o programa experimental são 80, mas nos outros programas são mais de 500 idosos, em que temos também temos uma base de dados com toda a medicação que as pessoas tomam, que é uma coisa que já há alguns estudos que estão a fazer, porque há muita interação medicamentosa e que ninguém controla. Okay? E, portanto, tem lá um colega meu que é catedrático de farmacologia, aliás, ele trabalha no departamento de química e que vai fazer toda essa análise. E ele ficou encantado porque é uma coisa que nunca se fez no mundo, com esta dimensão. Portanto, estamos a falar de indivíduos polimedicados, com várias patologias, não é? Portanto, indivíduos que têm colesterol alto, têm diabéticos, têm tensão arterial, portanto, aquelas coisas clássicas das pessoas mais velhas. E então vamos ver qual é a interação medicamentosa, não em todos os medicamentos, que é impossível, mas naqueles principais já recolhemos, não fizemos nenhum estudo. Isto é um estudo a seguir. Este seria o depois disto. E perceber até que ponto a medicação interfere ou não, etc. Por exemplo, eu estava em Espanha ligado a alguns projetos de envelhecimento. Há um muito conhecido que chama-se Viva Freel, que é um programa comunitário muito interessante, que tem uma marca registrada, em que há muitas pessoas que tomam medicação, aquela medicação crónica que todos os doentes tomam, não é? E que muitos deles reduziram e muitos deixaram de tomar. E inclusive entre os médicos, muitos deles, que principalmente aqueles que não estão ligados à parte física, ficaram espantados como é que era possível. E aqui falamos nesse programa que vai existir um programa de exercício que é personalizado ou são grupos diferentes? Estes grupos são 3 grupos distintos. Essa pergunta é pertinente porque eu devia ter falado nisso. São 3 grupos diferentes, ou seja, um de baixo volume, um de médio volume e outro de alto volume. Tudo, desculpe, de treino de força? Tudo treino de força, só fazem treino de força.
Nós tentamos também incluir a parte aeróbica, só que o problema é que os programas não podem ser muito extensos porque eles têm pouco tempo, são muitas instituições, a logística é muito grande, portanto são pessoas que para se deslocar é muito difícil, depois deslocam-se dos lares ou não são dos lares ou das instituições para o nosso departamento, é preciso montar tudo, é preciso preparar o grupo seguinte, depois vêm as auxiliares, portanto é uma logística muito grande. Mas o próximo passo seria a interação dos dois. Mas seriam 3 grupos em que são 3 grupos, todos eles vão tentar corroborar aquilo que nós fizemos, ou seja, treinar com baixo volume é importante, porque os 3 programas estão todos de baixo volume. Só que nós, para os distinguirmos, chamamos-lhe alto, médio, baixo, mas todos com volume baixo. Ou seja, nós vamos provar que mesmo com um volume muito baixinho, ainda é possível melhorar. Porquê? Isto tem a ver com a minha ligação, que falamos em off, com a minha ligação ao treino de rendimento esportivo, em que tudo o que eu vi na minha tese de doutoramento contraria a maior parte dos estudos que havia na literatura na altura, e agora outros colegas meus também seguiram um pouco os meus passos, em que se percebia que com doses menores era possível ter o mesmo efeito ou até melhor. Isto quer dizer o quê? Ao nível dos atletas, não castigá-los com demasiada carga, fastigá-los com fadiga. Os idosos, a mesma coisa, não induzir demasiada fadiga. Quando falamos em doses menores, é menos tempo e menos carga? Menos carga. Menos carga, e neste caso, menos carga, menos repetições. Eu estou só a focar na repetição. Porquê? Porque depois qualquer exercício tem 3 componentes essenciais, digamos. O tipo de exercício, lógico, mas nós não atuamos nessa parte. O volume, neste caso o nível de repetições, e o volume, ou seja, se for 10, 20, 30 repetições, e a intensidade do esforço, ok? Para resumir, por exemplo, há um teste que se chama, os homens sabem mais essas coisas, as mulheres também nos ginásios, há um teste que se faz, um teste de força máxima, digamos, força máxima, e a carga é prescrita em função da força máxima, dessa força máxima, e, portanto, uma determinada percentagem, ok? 40%, eu vou trabalhar a 40% daquela força máxima, pronto. Nós aqui não fazemos isso porque esse é um teste muito agressivo. É um teste que a nossa força máxima varia muito dia para dia, e quando eu digo, por isso é que eu dizia em off também há pouco, quando um indivíduo diz, hoje estou a trabalhar a 40%, pode trabalhar a 40%, porquê? Porque a nossa força máxima varia muito rapidamente dia para dia. E então o que é que nós sabemos? Temos uma metodologia única no mundo, que é através da medição do controle da velocidade, e eu sei exatamente qual é a carga que o indivíduo está a fazer naquele dia. Se está a trabalhar 40%, se está a trabalhar 50%, ou 60%. Eu sei com certeza absoluta, um valor aproximado. Porquê? Porque há estudos anteriores que indicaram que para determinado valor, a percentagem da carga, 70% o máximo, 80% o máximo, para diferentes exercícios, se treinar aquela velocidade, eu estou dentro daquele parâmetro. Okay? E tu fazes um ajuste contínuo. Eu faço um ajuste contínuo. Contínuo. Ou não. Eu vou dizer porquê. Porque neste estudo, creio que não vamos fazer, não sei de cor, mas penso que não vamos fazer esse ajuste, porque tenho um aluno de doutoramento meu que fez isto agora com o ajuste com idosos, e o que percebemos é que o ajuste da carga em tempo real, demasiado ajustar a carga em tempo real, pode não ser, digamos, muito produtivo. Porquê? Quando há um exagero de afinarmos entre aspas, a carga, ajustarmos a carga, o que é que acontece? Nós vamos aumentar também a carga de sampação. Ao aumentar a carga de sampação, vamos induzir o quê? Mais fadiga. E o que acontece? Muitos reagem à fadiga, porque qualquer treino tem que ter fadiga, e depois há a recuperação, a regeneração, os princípios de adaptação fisiológica, só que há indivíduos, como vão melhorando, a determinada parte há um acúmulo da carga. Começa a acumular a carga, e então, em vez de melhorarem, pioram. Portanto, isto é uma coisa, é uma matéria que isto daria 3 podcasts para explicar isto, que é muito complexa. Exato. Tinha que voltar muito atrás. Mas para dizer o quê? Porque nós controlamos, a vantagem da nossa metodologia é que nós controlamos a carga e o esforço em função da velocidade, não em função das percentagens. Okay? Aliás, as velocidades têm uma relação com as percentagens. Okay? Só que as percentagens da carga, como a carga absoluta pode mudar rapidamente, eu estou a trabalhar com uma carga que está desfasada. É fácil de perceber. Imagina que eu começo, hoje levanta 100 kg. Vai trabalhar, a Sandra ou a Cristina vão trabalhar a 70%. Na semana seguinte vão trabalhar com 70 kg. Mas em princípio, se o treino for corretamente prescrito, o que é que vai acontecer? Ambas vão melhorar. Portanto, a percentagem de carga da terceira semana não corresponde face ao valor inicial à mesma. Portanto, já estou a trabalhar com esforço. Então, estás a trabalhar? Estou a trabalhar a 60%, não estás a trabalhar nada. E as pessoas que trabalham nesta área não têm noção nenhuma. Por isso que não tive resultados, o indivíduo está cansado. Porquê? Porque não sabem qual a dose. O médico sabe que se passar uma estatina de 1 miligrama ou 2 miligramas, 10 miligramas, sabe qual é a dose que está ali dentro. No treino não sabe. Sabe se fizer isto que eu estou a dizer.
Com base nisto, ou seja, neste conhecimento de que, neste caso, o treino de força permite reverter ou diminuir o risco de fragilidade, o que é que nós podemos dizer às pessoas que nos ouvem relativamente ao que pode ser feito? Porque as pessoas não vão ter essa possibilidade de ir ajustando continuamente e também, ou seja, num dado momento não conseguem fazer esse ajustamento e provavelmente algumas pessoas foram sempre sedentárias e agora querem começar, ou seja, na prática, o que é que as pessoas devem saber sobre o que podem e o que devem fazer para utilizar isso de forma útil nas suas vidas? Bom, primeiro, para fazer isso é preciso desmistificar alguns mitos, porque existe um dos problemas das pessoas terem receio ou medos, sobretudo as pessoas mais velhas, é que o exercício, sobretudo o treino de força, que faz mal, que eu tenho patologias, o médico não deixa fazer, etc. Portanto, primeiro temos que passar essa barreira, porque essa barreira é que impede. Depois passarmos a barreira e as pessoas forem para o ginásio ou para onde quiserem, para o parque da cidade, é importante terem pessoas que saibam o que estão a fazer, ou seja, acho que não deve começar a fazer sozinho, são pessoas que nunca fizeram nada, são sedentárias, etc. A mesma coisa, vou dar uma volta, ok, dar uma volta é pacífico, a gente consegue dar uma volta, dar 1 hora a pé ou 2 horas a pé, não há problema nenhum, a não ser que tenham problemas nos joelhos, isso também não é bom por causa do impacto, etc, essas coisas todas. Mas a primeira coisa que deve fazer é procurar uma pessoa que seja minimamente especialista na área, não precisa ser um especialista em idosos ou em gerontes, digamos assim, mas que existem exercícios clássicos que estão validados na literatura, por exemplo, os agachamentos, os puxadores, exercícios básicos, exercícios que já se provaram que têm, digamos, uma relação muito grande com as tarefas diárias. O que é as tarefas diárias? Subir escadas, ir buscar um garrafão ao supermercado, ir passear o cão, etc, etc. Por exemplo, a minha tia tem 92 anos, vou dar o exemplo da minha tia, tem 92 anos, mas tem uma condição física de 70. Quando eu digo 70, as pessoas ficam a olhar para ela, e tem mesmo. A minha tia anda 2 horas a pé seguidas, assim a brincar. E só a minha tia mora no terceiro andar, na Baixa do Porto, que tem 80 graus. Portanto, a minha tia sobe e desce aquilo 3 vezes por dia. Estão a ver? Faz o treino dela. O treino de força é dela, é as pernas. Ela é magrinha, fininha, mas quando se toca nela... Desculpa, era aí que eu queria chegar, porque às vezes as pessoas acham que treino de força é ir comprar halteres e montar um ginásio em casa. Podem ir para o ginásio, que é excelente, mas o treino de força é, por exemplo, subir escadas, é treino de força. Subir escadas é um ótimo exercício cardiovascular e de força. Por exemplo, vou dar à minha tia, um exemplo curado, tem lá no frigorífico uma folha em que eu desenhei 3 ou 4 exercícios, que ela, por exemplo, subir, sentar e subir de uma cadeira rapidamente, estar no chão e levantar-se várias vezes por dia. Por exemplo, esses exercícios muito simples, nestas pessoas, faz toda a diferença. Eu noto pessoas que... Porquê? Porque normalmente essas pessoas, como estão num patamar muito baixo de fragilidade, qualquer medicação elas reagem. Porque as pessoas pensam, o idoso já não reage. Não, é o contrário. O idoso é quase como se fosse uma criança, absorve tudo o organismo dele. Mesmo uma dose mínima, assim em termos abstrato, o idoso reage rapidamente. Tem que fazer alguma coisa. Não sei o quê. Em vez de elevador, o teu pai vai pelas escadas. Em vez de não sei o quê, sobe aquela rua inclinada. Essas coisas. A minha tia faz isso tudo que eu lhe digo. Agora, a maior parte dos parques que nós vemos, os parques urbanos, para além do parque infantil, tem um parque com máquinas. Essas máquinas já estão pensadas com base nisso? Não. Ou não? Eu acho que essas máquinas estão muito pensadas. Eu vejo algumas... Há pouco tempo fiquei frustrado, eu sou baixinho, pronto. E então quis chegar lá a uma máquina que ia-me deslocando o ombro, porque eu, mesmo saltando, não conseguia chegar. Começamos a pensar como é que uma pessoa mais velha consegue... Não consegue, coitadinho, não consegue fazer. As máquinas, do ponto de vista ergonómico, não foram pensadas para a população comum. Foram pensadas para os indivíduos que têm 20 anos, que andam a correr, cheios de força, obviamente, miúdos com 20 anos têm que ter força, não é? Ou indivíduos até um pouco mais velhos, mas que não há uma capacidade física. Se pegar um indivíduo de 50 anos, que está todo dia no escritório, ou numa empresa, ou em reuniões, ou que passa a vida a viajar, ou indivíduos que estão reformados, ou num idoso, que ainda tem alguma capacidade fisiológica, e esses parques, ou essas máquinas, não estão muito pouco adaptadas, e têm muito poucos exercícios para eles. Se me disser assim, é melhor ter, não ter? Obviamente. A pior coisa que se pode fazer é o sedentarismo. O sedentarismo mata mesmo. Portanto, isso eu diria que é a patologia número 1 a nível mundial, é o sedentarismo, sem margem para dúvida. E, portanto, se me disser que o indivíduo vai ao parque da cidade, ou vai ali ao passeio ali em Matosinhos, ou em Leça da Palmeira, onde existem algumas máquinas, eu digo que é ótimo que faça. Agora, não estão preparadas para isso, não estão preparadas. Porque falta equipamento, falta a parte, digamos, ergonómica ajustada à própria pessoa, que devia ser desenhada
por um ergonomista ou em conjuntamente com um engenheiro ou com um arquiteto ou com um indivíduo da área do desporto, ok? Porque há pessoas que são mais altas ou mais baixas, aquilo não é funcional, pronto, não é funcional. Agora, se me disser, aquilo dá para fazer, dá. Agora, para ter algum efeito, se possível, um ginásio. Com um treino personalizado. Personalizado, ou não precisa ter um personal trainer chamado personal trainer, mas tem alguém que saiba, que vigie, porque com máquinas ou com pesos há maior impacto, há maior agressão fisiológica. E o osso, o músculo, o sistema nervoso precisa de algum impacto fisiológico. Para ver os BNFs a dispararem, as interleucinas, essas coisas todas. A nossa geração, de alguma forma, já cresceu mais com esta ideia que é importante fazer exercício desde cedo. Talvez os nossos pais, os nossos avós, era uma geração completamente diferente em que nem sequer havia, não havia outro tipo de trabalho e de exercícios, provavelmente, não é? Sim, naquele tempo havia o caminhar, não é? O caminhar, toda a gente gosta de caminhar, que faz bem à saúde, obviamente faz bem. Depois começou a haver, e agora cada vez mais, mas começou a haver a corrida. Agora vamos com aquela ver toda a gente a correr, o que é ótimo, a corrida é ótima. Só que também as pessoas correm em demasia, ou seja, há pessoas que estão, porque lá está a corrida, há pessoas que a partir de uma certa idade correr muito não é bom. Porquê? Porque a corrida dá cabo do músculo. Vou dizer assim um bocado assim mais, uma linguagem menos coloquial, correr bastante não é bom para a massa muscular, nós sabemos, para a força, etc. Portanto, não ajuda a construir ou melhor, a diminuir a fragilidade. Isoladamente correr... Só correr em demasia pode ser prejudicial. Okay. Até porque, por exemplo, eu sigo um cardiologista dos melhores do mundo na área do exercício, chama-se Dr. Levine, do Instituto de Dallas, que é uma sumidade a nível mundial da parte cardiovascular, e ele próprio diz que obviamente que é importante, a parte cardiovascular é super importante. Aliás, há uma relação entre o VO2 máximo e a longevidade, ponto. Também há Queres só explicar um bocadinho o que é o VO2 máximo? Porque eu não sei se as pessoas ouvem falar, mas não sei se percebem o que é que isso é. Ok, muito bem. O VO2 máximo é um parâmetro que mede o consumo máximo de oxigênio, ou seja, a nossa capacidade que nós temos de absorver e utilizar esse oxigênio na corrente sanguínea. Obviamente, sem oxigênio não há aporte de nutrientes, não há energia, morremos, ponto. E, portanto, esse nós sabemos já há muitos anos, e agora há mais estudos mais robustos, que há uma ligação muito grande entre de valor, ou seja, quanto maior é esse valor, claro, não precisamos ser atletas de elite, mas está num percentil, digamos, 15 ou lá em cima, ou 20, há uma relação muito grande com a condição física da pessoa e com a longevidade, e até em termos de protetor cardiovascular, cerebral, etc. E, portanto, existem formas de o medir agora até com smartwatches, não é? Isso é fiável? Os smartwatches, depende da marca, obviamente, não vou fazer publicidade da marca, mas... Pode fazer. Mas, por exemplo, não há problema. A Garmin, por exemplo, são muito bons para isso, que podem medir tanto em exercício, em esforço, há uns que medem em repouso, ou seja, claro, tem sempre uma dose de erro, mas eu já medi o meu VO2 máximo com a Garmin, por exemplo, andar ou correr na rua, né? E também já medi com o espirómetro na passadeira, que é mais fiável, lá para a troca de gás, etc. Mas nem toda a gente vai medir o VO2 máximo na passadeira, né? Aqui numa universidade, etc. E a diferença era pouquinha. Imagina o meu VO2 máximo com o Watch, andar ou correr a 47, 48 e na máquina 42, 43. Ou seja, com o Garmin eu estou top, na passadeira estou bem. Ok, e até eu utilizo mais da Garmin para ficar mais motivado, ou dá um resultado superior. E mesmo o treino de força melhora o VO2 máximo? Não, o treino de força não foi. Okay. O treino de força tem um impacto grande no nível do cardio, da máquina em si. Da parte vascular, muito pouco efeito, ok? Muito pouco efeito. Mas também existe uma relação muito grande entre, por exemplo, o N-grip, a força da pressão manual. Por exemplo, num consultório de medicina, o médico vê uma coisa que pode ter, alguns países já têm uma coisa de medir a pressão manual da pessoa, e isso tem uma relação grande com a morte, com cancros, com a parte cardiovascular, com a fragilidade, com tudo, e de predição de morte e de saúde a longo prazo. Primeiro VO2 máximo e a seguir a pressão manual. Estes dois, se me chegar ao consultório, em vez de fazer análises, que são importantes, dizem, olha, vamos medir o seu VO2 máximo e eu sei logo o seu estado de saúde. E se tiver outro dado importante, que é medir a velocidade, há um teste que nós fizemos na Espanha, acho que está publicado, que tem a ver com a velocidade de marcha. E há um modelo matemático, digamos, uns algoritmos, que se tiver determinada marcha, a postura, digamos, a ver, com a sua postura corporal, porque tem a ver com a variação de centro de massa, eu consigo dizer quanto tempo tem de vida.
Há uma correlação. Uma correlação de olha, o senhor daqui a 6 meses, não vou dizer isso obviamente, o senhor tem 6 meses, 1 ano, e as pessoas dizem, essa é mentira. E ao fim de 1 ano... Até porque há toda É esta assustador, mas relação é verdade. também do risco de queda, Claro. da cognição, da independência. E por trás isso, no fundo, a marcha e a postura da pessoa esconde muitos problemas de saúde óssea, no sistema nervoso, etc. Portanto, uma pessoa tem um V2 máximo porque tem uma boa hemoglobina, etc, tem boa oxigenação sanguínea, não é? Pronto, tem um óxido nítrico, por isso a vascularização, uma das coisas que faz isso, o treino de força, e não só, e a parte aeróbica tem a ver com a vascularização do cérebro, não é? Por exemplo, o óxido nítrico, que é importantíssimo para a dilatação das artérias, por exemplo, nós a partir dos 30 anos, ou 30 ou 40 anos, partimos de ser 40% de óxido nítrico. E esse é o gás mais importante para as artérias. As artérias adoram óxido nítrico. Portanto, temos que na alimentação, não é? As famosas beterrabas, que estão o número 1 da óxido produtora, mas nós perdemos isso, cuidado. E a única forma de fazer um boost disso é a atividade física, sobretudo a parte aeróbia, mas a parte de força também. E o óxido nítrico é fundamental para a saúde cardiovascular e cérebro, porque todas as patologias, eu espero não estar a dizer um disparate, mas todas as patologias ligadas com o cérebro têm todas uma ligação também vascular, não é? Sim. Por Tem disfunção sempre um cerebral, contributo. sejam elas do Parkinson, Alzheimer, não sei, todas elas têm deficiências de aporte de oxigênio, nutrientes, etc, microtraumatismo, por aí fora. Sabe-se muito sobre até a relação entre a qualidade da vascularização cerebral, não é? Que é muito influenciada pelos fatores de risco que falou, diabetes, hipertensão, tabagismo, colesterol e, por exemplo, o risco de doenças degenerativas, nomeadamente a doença de Alzheimer, e sabemos que grande parte da prevenção que é possível fazer, por exemplo, na doença de Alzheimer e noutros tipos de demência, por exemplo, na demência vascular, que é muito frequente em Portugal, consegue-se apenas controlando os fatores de risco vascular. E o exercício físico, como impacta em praticamente todos eles, provavelmente há um efeito indireto através desses fatores de risco, ou do controle desses fatores de risco, depois nessas doenças neurológicas, não é? Eu ia pegar nisto, também nós estamos a falar muito na fragilidade do idoso, Sim. mas ia recuar um bocadinho para camadas mais jovens e falar um bocadinho também do que estávamos a comentar há pouco sobre alguns sabões que agora estão na moda, nomeadamente esta questão dos 10 mil passos por dia, que todas as apps nos mandam dar, e falávamos muito de que isso é quase uma medida genérica que está desajustada à população como um todo, não é? Claro. Portanto, ou seja, nas populações mais jovens, e nós sabemos que o sedentarismo precoce é um fator de risco para doenças mais tarde, é um risco, mas também, se calhar, essa prescrição mais global dos 10 mil passos ou do exercício físico que se chama o ligeiro, que é dar umas caminhadas, pode não ser suficiente. Quero só comentar um bocadinho de como é que nós devemos pensar ao longo da vida nesta questão do exercício. Sim. Esta questão está na moda, nós abrimos o Instagram, o YouTube, abrimos o jornal, toda a gente fala nos 10 mil passos. Agora já se fala em 7 mil passos, que já é suficiente. Depois há uns estudos que dizem 5 mil passos, outros dizem que tem que ser 12 mil. Bom, o problema é que só que ninguém diz como é que são estes 10 mil passos. Uma coisa é fazer, isto é fácil para um leigo, é fácil a perceber, uma coisa é fazer 10 mil passos, mas 10 mil passos seguidos, são intermitentes, faz 5 mil de manhã, 5 mil à tarde, faz 5 mil passos sempre em plano, faz 10 mil passos a subir e descer, faz mais inclinado ou menos inclinado, com descidas a subida, etc. Uma pessoa de 90 anos faz 10 mil passos, uma pessoa e precisa fazer 10 mil passos, um jovem, 10 mil passos para ele é suficiente, ou seja, isso não foi estudado em profundidade. Portanto, houve um indivíduo, não vamos agora contar a história, que veio com essa história no Japão dos 10 mil passos, que é importante. No fundo, está a dizer que as pessoas devem se mexer, e isso é importante. Existem alguns modelos matemáticos que medem realmente que há uma relação entre fazer determinados passos por dia e o risco de mortalidade. Pronto, muito bem. Mas isso não é suficiente. Seja para um indivíduo jovem, um indivíduo de média idade e um idoso. Tem que fazer exercício com maior impacto fisiológico e, sobretudo, tem que treinar força. Ponto. Eu costumo dizer, o ser humano só consegue fazer duas coisas na vida. Força e pensar. São as únicas coisas que pode fazer, porque sem força não se movimenta, ponto final, e se não pensar também não anda cá a fazer nada. Portanto, só há duas coisas que pode fazer, os meus alunos, é fazer força e pensar. E, portanto, os indivíduos, para além dos 10 mil passos, que é excelente, não digo que não seja excelente, mas que não faça treino de força, seja lá com máquinas, com pesos, com elásticos, o que ele quiser. Claro que se for uma coisa mais elaborada, melhor. Mas que se não fizer, aliás, eu acho que devia ser um atentado ou um crime as pessoas não prescreverem aos seus pacientes e treino de força.
de qualquer idade. Pois, eu ia falar sobre isso, sobre de que forma é que, com os estudos todos que fez, como é que nós poderíamos integrar isto em algo como a prescrição de exercício físico individualizada aos nossos doentes. Isso seria o próximo passo, era haver por exemplo, na Cova da Aveira nós estamos a tentar desenvolver, por exemplo, agora um programa de medir a tensão arterial na população idosa, um programa que vai começar agora, e estamos a fazer essa ligação com um hospital, e a única forma digamos, é fundir estas áreas, porque no fundo são áreas também que têm alguns pontos em que se tocam, e tentar fazer com que as pessoas que estejam ligadas à parte médica, da prescrição, de atendimento, não precisam de saber, mas têm uma noção do que existe na literatura e recomendar. Ou seja, eu vou recomendar que o senhor vá para o ginásio fazer isto. E depois do ginásio ter alguém que seja, o ginásio eu digo outra coisa qualquer, que seja habilitada a prescrever o exercício de acordo com a sua patologia. Porque acontece que as pessoas fazem tudo o mesmo, mas estamos a falar de uma pessoa diabética, pré-diabética, com resistência à insulina, com Alzheimer, com Parkinson, com demência suave, severa, com pré-demência. Isto muda tudo na prescrição. E já não entramos na farmacologia. Claro. E como é que come? Como é que a senhora come? Quais são as suas rotinas? Isto é tão complexo. O que acontece hoje em dia? As pessoas fazem todos o mesmo. Aliás, nós estamos agora, vamos tentar publicar um estudo que tem a ver com os responders, não os responders, para ver dentro, porque a maior parte dos estudos, o que é que tem? Os estudos têm todos, no final, uma média, não é? Média. Mas dentro daquela média, se fizermos uma correlação, não é? XY, vemos que há ali pontinhos que se fogem da reta, que são chamados outliers, não é? E nós vamos estudar isso, porque há pessoas que responderam muito bem ao programa de treino, mas há pessoas que não responderam nada ao programa de treino. Mas se foram a um sítio qualquer, todas elas basicamente vão executar o mesmo programa de treino. Está a ver? E portanto, um indivíduo que tem necessidades A e o outro B vão fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, um está a remar para um lado e a remar para o outro e tem necessidades completamente diferentes. E isso tem que haver não sei como é que isso se faz, ou montar por exemplo, no Covid, tempo de Covid. Em Espanha, um amigo meu, o professor Miquel Esquerdo, que é uma pessoa bastante conhecida na área de exercício físico, montou, acharam que era louco, mas montou uma espécie de um mini ginásio nos doentes de Covid. O que aconteceu aos doentes de Covid, que trabalhavam com ele no ginásio do hospital, quase todos sobreviveram. Os que não trabalharam, morreram. Estão a ver o impacto que tem. Aliás, agora no cancro, nós temos um programa que uma colega minha, que é o Mama Move, tem a ver com o cancro, sobretudo o cancro da mama. Mama Move, por isso que se chama Mama Move, obviamente. E o que é que nós estamos a ver, aliás, os programas todos agora, que as pessoas que têm cancro ou que estão em tratamentos, o que é que recomendam? Antigamente, eu penso o que é que recomendam? Exercício físico. Sobretudo, quer exercício de força, quer exercício aeróbico, mas sobretudo exercício de força. E é o tal mito que também diz que muitas pessoas, a partir de determinada idade, é impensável para elas ou ir para um ginásio ou fazer qualquer tipo de exercício sem carga, porque têm problemas cardíacos, e muitas vezes isso é um mito, não é? É um mito, porque se não fizerem nada vão ter mais problemas cardíacos. Agora, obviamente, o indivíduo tem problemas cardíacos, tem que ir a um cardiologista, obviamente. Não vai começar a fazer, tem que fazer um check-up, ver o que é que pode fazer, não pode fazer. Agora, há indivíduos que têm problemas cardíacos, que fizeram bypasses, ou que fizeram outro tipo de intervenção, ou que têm problemas do ponto de vista elétrico do músculo, etc., mas que podem e devem fazer exercício físico. Aliás, quanto mais exercício físico se fizerem, quanto mais no sentido dosificado, maior tem capacidade protetora. Quanto melhor, isso é uma coisa que está cada vez mais, mais evidente na literatura, quanto maior for a condição física da pessoa em termos globais, querem termos de resistência, agilidade, que é outra coisa que podemos falar aqui, mas não temos tempo, e de força, maior a pessoa está protegida. Eu posso ter uma data de patologias, não é bom, mas se tiver uma boa condição física, ela é um fator protetor. Mas pode tocar na agilidade, brevemente, não há problema. Não, eu acho que é uma questão muito importante. Não sei se refere também a questões de equilíbrio, mas... Sim, porque falamos em programas, mas não falamos em programas que estão muito em moda. Como cá falamos nos programas, eu esqueci-me disto. São tantas áreas que têm a ver com há os programas, digamos, só isoladamente de força ou de resistência, digamos assim, cardiovascular. Mas depois há os chamados programas multicomponentes ou os dual tasks. O que é que são os programas multicomponentes? São programas que treinam de força com exercícios de alongamentos e exercícios de agilidade. Porque uma das coisas que se perde com a idade, para além da força, é a agilidade e a mobilidade. Okay? Então as duas interligadas. E a agilidade, como é que descrevia a agilidade? A verdade é, de uma forma assim, para as pessoas que nos ouvir, é a capacidade que um indivíduo tem de executar uma tarefa, um movimento, sem esforço, digamos assim, sem esforço, de uma forma não trapalhona, digamos assim. Um indivíduo seja capaz de trepar um muro, ou de, por exemplo, vê-se pessoas, ainda relativamente jovens,
que têm dificuldade em jogar uma bola com os filhos. E não são pessoas muito velhas, mas vê-se. Mesmo que tenham uma força superior à resistência, mas não têm agilidade, não têm coordenação, etc, por aí fora. Não é? E isso vê-se muito. E a agilidade é um fator limitativo. Por exemplo, eu que tenho uma boa condição física para a minha idade, mas por preguiça, agora tenho trabalhado um pouco mais, mas preguiça deixei de trabalhar completamente a agilidade, a flexibilidade. E eu noto imenso. Em coisas que eu fazia, Mário, estás a ficar velho. Não faço. Custa muito, tenho mas que pensar 10 isso para vezes. se treinar é preciso não treinar. só treinar a força, mas executar uma tarefa. Uma tarefa, exatamente. Então, estes programas, nós temos lá um programa disso, não científico, mas temos um programa que faz isto. Ou seja, e sobretudo com isso também de equilíbrio. Que é muito importante. Os idosos, o equilíbrio está legal com a força, mas também deve treinar. E o equilíbrio nestas idades é meio caminho para haver um desastre. E depois, do All Stars, são tarefas que os indivíduos fazem um programa de treino, mas ao mesmo tempo têm tarefas para executar. Por exemplo, fazer uma conta de somar, está a fazer um exercício, diga-me que 2 mais 2, ou multiplique 33, subtrair não sei o quê, a sua filha em que data nasceu, estão a ver? Que é para estimular. Isso também é algo que nós sabemos que está correlacionado até com a carga de lesões vasculares. Pronto. Ou de alterações da substância branca. E há estudos que se vêem que há melhorias com este tipo de programas. Porque para além do estímulo da carga de treino para o há o estímulo, digamos, cognitivos no imediato. Okay? Ou luzes, ou saber as luzes, ou as cores. Há vários tipos de exercícios chamados dual task, em que o indivíduo está sempre estimulado e, no fundo, para ter a capacidade de raciocinar rápido. Uma das coisas que vê com o treino de força, sobretudo um bocadinho diferente do aeróbio, tem a ver com a capacidade de execução da tarefa, técnica da tarefa, enquanto o aeróbio é muito da parte mais do relaxamento, da memória, também da evolução do fator neurotrófico. Por exemplo, o BDNF, o famoso BDNF, no exercício de força, apesar, nós vamos medir agora, mas a literatura não parece que haja grandes resultados a nível. E os primeiros estudos que nós fizemos preliminares, ficamos assim um bocado, não sei se vamos ter grandes resultados, pode ser que me engane no próximo estudo, mas no aeróbio não, no aeróbio nota-se mais. Agora, há poucos estudos sobre isso. Pois, mas é interessante falar dessa questão mais da agilidade, ou seja, na capacidade de executar tarefas, de que forma é que a força e a resistência depois se repercutem na execução de tarefas, como disse, que eu até posso ter força, mas depois não consigo executar tarefas como jogar à bola ou subir. É que a agilidade pronto, também está um pouco está tudo relacionado também com a parte da mobilidade, digamos assim, com a mobilidade, com a flexibilidade, e isso não, se for treinado à parte, de uma forma analítica, conjuntamente com isto, perde-se com o tempo. É outro treino, não é? É outro treino, porque a parte da elasticidade muscular diminui, há maior rigidez articular, dos tendões, as pessoas tornam-se mais tensas, etc. E, portanto, se isto não for treinado, desaparece rapidamente. Aliás, a flexibilidade perde-se muito rapidamente. Não, isso é interessante também porque, mesmo do ponto de vista do comando cerebral, nós sabemos que a coordenação do movimento, a execução, está em zonas do cérebro diferentes, por exemplo, da zona que decide movimentar-se. Claro. E essas zonas responsáveis pela coordenação, essa coordenação motora, nós sabemos que elas também estão muito implicadas nas tarefas cognitivas. E seria interessante estudar de que forma é que esse treino mais da agilidade, como diz, também impacta por acaso, é engraçado essa pergunta, por acaso nunca tinha pensado sobre isso, mas não há muitos estudos sobre isso. Com populações idosas com estas patologias todas, também não sei tudo o que se passa, não é? Vou estar mais à parte da fragilidade, agora da parte cognitiva, mas isso digamos, da agilidade é uma questão pertinente, mas eu nunca debrucei sobre isso, mas ainda bem que me deu aqui uma boa ideia. Outro projeto, isso é outro projeto. Não, mas outro projeto, porque eu não vejo estudos sobre isso. E isso é importante. Eu digo às pessoas, quando fores treinar para um ginásio, treina também agilidade, essas coisas todas. Claro. Porque é uma coisa que se tem... Ou se treina de uma forma isolada, e isso mesmo agilidade, e exercícios específicos de agilidade, ou então perde-se. Eu noto em mim, não sei se tão velho, sempre treinei-me de desporto, noto que deixei de fazer alguns exercícios de agilidade, e pareço, às vezes um analfabeto motor. E falávamos há bocadinho que pessoas mais novas que não tiveram esse hábito de fazer exercício desde novo, que de facto quando começam mais tarde também podem não ter os mesmos benefícios de alguém que começa mais cedo. Como é que nós podemos também... Desde quando é que se deve fazer exercício? Não é? Eu acho que basicamente desde que nascemos. Pronto. Há pouco tempo, um amigo meu que foi pai há pouco tempo e já anda a fazer exercícios de força com um bebê que tem 3 meses. E existem exercícios, tipo levantar a cabeça, pôr a cabeça em prancha, não sei o quê, e só para ver lá o que andas a fazer. Mas é verdade isto, existem exercícios para fortalecer a parte muscular do pescoço. Não sou pediatra, mas pronto. Mas sei que há. Portanto, eu diria que
Mas falando um pouco mais a sério, envolvendo os jovens ou as crianças em atividades. Aqui, se calhar convém fazer aqui um parênteses. Eu falo muito em atividade física e exercício físico. São duas coisas diferentes. Atividade física, tia, vamos dar aqui uma volta. Isso é uma atividade física. Vamos aqui andar de bicicleta. O exercício físico corresponde a uma carga prescrita e a uma patronização de determinada prescrição. Uma coisa mais a sério, digamos assim. A atividade física é uma coisa quase cada um por sua conta, natural. Levantar, Movimento. O exercício físico não seja ser uma atividade física, só que mais balizada e mais supervisionada. Portanto, voltando à questão que me coloca, eu diria que desde ter enrigado aí, por volta de 8, 9, 10 anos de idade, entrar a fazer exercícios, por exemplo, nessas idades, é a altura ideal para fazer dois tipos de exercícios. Exercícios de reação e exercícios de agilidade, coordenação motora. Em criança? Em criança, ou 7, 8, 9 anos. Se não fizer aí, quando chegar aos 17, 18 anos, quer fazer isso, esqueça. Era o que dizia a Cristina, então. Ou seja, quase um ponto de não retorno. Não retorno. Pode fazer, vai melhorar. Claro. Se puser um olhado de 60 anos a fazer 1000 exercícios por dia, ele vai melhorar. Mas perde-se o potencial se não se Completamente. É aquela altura, aliás, se me dissesse o que é que um indivíduo qualquer, seja a modalidade, seja o ténis, seja o futebol, que idade tens? 8, 9 anos. De manhã à noite existe coordenação motora e agilidade, mas sobretudo coordenação motora. Com os braços, com as pernas, as duas. Isso, e coordenação motora, isso é futebol? O coordenação motora passa por exercícios, por exemplo, de coordenação óculo-manual, com óculo-pedal, com os pés, visual, sinestésica, sonora. Portanto, é um conjunto de estímulos diferentes. Mas é algo que se encaixa assim numa atividade normal? Pode-se encaixar em qualquer atividade. Por exemplo, a mesma atividade que eu posso fazer, os mesmos exercícios que eu faço para o basquete, posso fazer exatamente para o futebol, etc. Ok. Se encaixam em todo lado. É digamos, um conjunto de exercícios de banda larga e que promovem bastante, melhoram o rendimento específico. Por exemplo, o ténis, que é um desporto de alta coordenação de pés, quando os indivíduos treinam muita coordenação ao nível dos pés, eu vi isso porque eu fui responsável pela escola de Boa Vista, que já não existe, acho eu que já não existe ténis, na altura era a melhor escola do país, e os nossos miúdos pequeninos começavam a treinar muitos exercícios de coordenação, e nos torneios eles tinham melhorias enormes, porque o ténis é um desporto de alta coordenação de pés. Portanto, não basta só bater na bola, é preciso um trabalho de pés. Aliás, os melhores jogadores do mundo têm todos ótimo trabalho de pés. Os melhores jogadores do mundo, por exemplo, basquetebol, que é uma modalidade que eu adoro, que eu praticava quando era miúdo, apesar de baixinho, mas tinha jeito. Tem ótima coordenação de pés. Sim, sim. Sem coordenação de pés, os melhores jogadores do mundo têm todos ótima coordenação de pés. Sim. Há agora estudos que mostram que há uma diminuição na frequência de fraturas em crianças, que parece ser um dado muito positivo, não é? Porque as crianças começaram vou usar um termo mais informal, mas a partir menos ossos. Claro. Mas depois percebeu-se que isso acontece porque as crianças mexem-se menos. Claro. Correm menos riscos, praticam menos desporto, são mais sedentárias e, portanto, provavelmente os benefícios de partir menos ou de fraturar menos os ossos estão a ser contrabalanceados negativamente por esta perda de atividade na infância. E estava a falar dessas atividades que parecem ter muito benefício precocemente, de treino de reação rápida, coordenação motora. Sim. E lembro que na nossa infância era normal acabarmos a escola e havia sempre um espaço onde íamos jogar a bola, andar de patins, andar de bicicleta, e agora isso perdeu-se muito, não é? Por questões culturais, da estrutura urbana, não é? Sim. Mas pronto, é só para... Nós vamos precisar de reverter isto, eu acho, porque... Isto é um trabalho, na época estava a ver um colega seu neurologista, qualquer coisa, Ferreira, uma pessoa muito conhecida. Joaquim Ferreira? Isso. Estava a ouvi-lo quando vim para cá. Eu sigo no Instagram e estava a ouvir, eu gostei de ouvir, já o conhecia, pronto. E vou-lhe dar um exemplo de um amigo meu, que é o professor Carlos Neto, que ele fala muito sobre o desenvolvimento motor das crianças, e ele dizia, os miúdos hoje em dia, e é verdade, conseguem subir às árvores, mas já não sabem descer. Ou seja, eles conseguem subir as árvores, mas já não têm capacidade para descer. Portanto, é o estado da arte. Porquê? Porque eles tornaram-se altamente coordenados nos dedos, com os telemóveis, mas eles não fazem, por exemplo, na escola, a educação física, que é uma área que em Portugal, não é só em Portugal, mas é uma área que está muito maltratada. Não é? A educação física isto não é em todas as escolas, mas de uma forma geral dá-se pouca importância ao exercício físico na escola. Porque o exercício físico na escola, os pais, a comunidade, é a aula de educação física, tenho que fazer aquilo porque tenho que fazer, no fundo. Mas se percebessem o impacto que tem o exercício físico, por exemplo, os melhores alunos são os que mais exercício físico fazem.
Há um estudo nos Estados Unidos durante 20 anos que fizeram isso e a prova foi essa. Há outros estudos que acompanham isso. Por exemplo, nos países nórdicos, os miúdos todos, os miúdos mais de excelência, de quase excelência, são os que fazem mais exercício físico. Sim, e é curioso, estava-me a lembrar. Isto não é por acaso. Sim, sim. E nós tivemos aqui a doutora Inês Homem de Melo, que foi-nos falar muito sobre a PHDA, o déficit de atenção e hiperatividade, e falou muito na questão desses miúdos, por exemplo, muitas vezes para se tornarem mais funcionais, praticarem muito o exercício físico e muitas vezes de alta competição. E é engraçado nós vermos uma tendência para um aumento da PHDA e por outro lado vemos as crianças mais sedentárias e a praticarem menos exercício. E pode haver até aqui uma correlação também entre... Uma das coisas que o exercício melhora logo rapidamente nos indivíduos, nos jovens, é a ansiedade. Baixa os níveis de ansiedade. Os jovens, quando chegam à altura dos testes, exames, aqui todos ansiosos, aqui, não, tem aquela pressão que os pais têm que tirar 20 para ir para a medicina, aquelas coisas todas, e o exercício físico é melhor que tomar um Ocadil, uns desses relaxantes, não é? E é como diz, na escola era sempre uma disciplina um bocado preterida, não é? E desvalorizada, quando na verdade tem que se mudar o foco. Mas na nossa altura era contrabalanceada com muito espaço livre para podermos exercitar. Mas os miúdos agora na escola não têm esse espaço livre e depois têm uma carrada de tarefas. Eu vejo miúdos a passar, vejo miúdos com 10 anos, 11 anos, levam as mochilas, parece que levam para aí um saco de batatas às costas. Aliás, eu tive um aluno meu que fez uma tese de doutoramento em biomecânica, tem a ver com a distribuição do peso das mochilas, muito interessante, porque eu vejo aqueles miúdos ir para a escola com aquelas mochilas, não sei como é que eles conseguem, depois é que têm problemas nas costas, o pai dá-me isto, porque realmente eles levam quase um móvel da casa para a escola. Portanto, os miúdos estão envolvidos em tantas tarefas que depois a educação física é quase uma obrigação, e não devia ser. Porquê? Porque as pessoas olham para a educação física como uma disciplina em que vão dar umas cambalhotas dos chutes na bola. Pronto. E isto criou fama durante décadas, agora está a melhorar, mas criou um cancro na visão das pessoas que têm de fora, principalmente dos pais. E a educação física pode ser muito mais que isto. O professor de educação física devia ser a pessoa mais importante. Por exemplo, na Alemanha, na antiga Alemanha democrática, os diretores da escola, de qualquer escola, eram licenciados em matemática, em português, no que quisessem. Mas eram licenciados em educação física. Porquê? Porque o professor de educação física é aquele que está mais próximo dos alunos. E sabe as histórias, os problemas, os anseios, os problemas que têm em casa, problemas de alimentação. Por exemplo, o professor de educação física pode ter uma preponderância, por exemplo, os miúdos vão às escolas, têm máquinas, metem uma moeda e sai uma porcaria qualquer. Perdão a expressão, mas é mesmo, é uma coisa que não serve para nada, ou é um doce, ou é um chocolate, é um sumo, etc. E o professor de educação física podia ter aqui um papel porque tem informação, não é um nutricionista, mas tem informação suficiente para fazer, tenta comer assim assado, chamar os pais e dar algumas indicações, depois pode ir ao médico. Claro, porque o professor de educação física é aquela pessoa que consegue reparar, este miúdo está com um problema qualquer em casa, está com um problema de déficit de atenção, se calhar é um psicólogo. Portanto, o professor de educação física tem esta capacidade. Portanto, as pessoas deixarem de olhar, saber jogar uma determinada modalidade, mas isso não é mais importante. Por exemplo, eu dizia aos meus alunos, quando dei aulas, não estava a fazer doutoramento, para ganhar na altura eram uns colantes para pagar as propinas de doutoramento, dava umas aulas na escola e eu dizia aos meus alunos, mais importante que tu dás um chute na bola ou fazeres um determinado, ou lançares não sei quanto, ou saltares isto, para mim, o mais importante era, por exemplo, melhorar a tua saúde cardiovascular. Ou seja, se eu chegasse ao final do ano e tu em repouso, um exemplo prático, em repouso, em vez de ter 70 batimentos por minuto, tiveres 50, já ganhei o ano escolar. Porque em termos de saúde, o impacto que isso vai ter para as artérias, para a tua saúde vascular, etc, estamos a falar de miúdos de 15 a 16 anos. Isso vai ser tremendo. Portanto, eu prefiro isso do que acertar não sei quantas vezes na baliza, não sei quanto. E na aula de educação física consegue-se, é provavelmente a primeira disciplina em que existe mais interação da criança ou do jovem com os outros, porque as outras disciplinas são um bocadinho mais solitárias, não é? Portanto, existe ali uma componente social muito importante para o desenvolvimento de capacidades que as outras disciplinas não são tão capazes de o fazer. Essa, para mim, se me disser, a coisa mais importante é essa socialização. Aliás, há um estudo em Harvard, que estão mais de 100 anos, que ainda decorre, já teve para 5 ou 6 investigadores, portanto eles vão morrendo, mas o estudo continua, o investigador-chefe, portanto começou em 1920 e tal, já não sei em que data, e vai continuando, e de todos os aspectos, indivíduos gordos, tinham colesterol, os que não sei o quê, os que tinham isto, aquilo outro, tinham não sei quantas patologias, mas indivíduos que tiveram maior longevidade e com uma saúde relativamente alta, daquele grupo todo, eram os indivíduos, todos tinham uma variável em comum, eram os indivíduos que tinham maior capacidade de socialização e interação com a comunidade. Obeso, diabético, não sei o quê, mas chegou aos 100 anos, aos 90.
O indivíduo que era fit, não sei o quê, mas não se socializava, não sei o quê, não sei o que mais, já tinha morrido. Portanto, sem dúvida. Portanto, essa parte, porque é que em cima disto tudo, o treino de força é importantíssimo. E eu sou um doente do treino de força, pronto. Mas, e o treino aeróbico, essas coisas todas, e a medicina, e a analogia, a psicologia, tudo isso é importante. Mas se a parte social e a parte de interação ficar no fundo da gaveta, tudo isto é como E nós é um vemos castelo de isso areia. que são dos fatores modificáveis, até para a demência e para a progressão da demência, que são fatores que têm vindo cada vez mais a estar em foco, ao invés, ou seja, durante muitos anos focamos em fármacos e em pensar só nos fármacos, seja em que tipo de doenças for, em vez de nós percebemos, lá está, o indivíduo com todas as suas variáveis e como é que podemos mudar a alimentação, o exercício físico, o meio, não é? E eu costumo dizer que isto é como se fosse fazer quando lá vou chamar a minha tia para quando vai a minha tia faz uma sopa que tem pai 10 condimentos lá dentro, tem as cebolas, tem os courgettes, tem não sei o quê. Isto é igual, é meter o treino físico, seja ele da força ou da resistência, ou os dois em comum, meter o sono, meter a capacidade de gerir o stress, meter as nossas relações sociais, meter a alimentação, essas coisas todas, tudo no mesmo saco. Claro que a probabilidade de nós vivermos bem durante muito tempo é importante, porque as pessoas também, há aqui uma coisa, que as pessoas hoje em dia estão todos obcecados com a longevidade. A mim não me interessa chegar aos 100 anos e estar numa cadeira de rodas ou arrastar no hospital. Não quero isso para nada. Eu não quero isso para mim, nem acho que ninguém quer. Mas o exercício físico, que há estudos começam a dizer, mas isto é um mito ainda, que vamos durar mais, isso. Não. O que o exercício físico demonstra, claramente, ou cada vez podemos dizer isto com quase certeza absoluta, é que podemos envelhecer com mais qualidade. Ou seja, Mário, como é que tu queres chegar à tua última década de vida? Não é? Imagina que eu vou chegar aos 120 anos, que não vou chegar, obviamente. Como é que tu queres estar? Olha, eu quero ir ao Estado de Dragão, ver o Porto, jogar melhor, claro. Quero ir ver, fazer qualquer coisa. Quero ser independente, quero me vestir sozinho, quero sair à rua comprar um jornal, por exemplo. Não é? E isso é o que é mais importante. E isso é que nós temos que concentrar, porque as teorias que nos vendem aqui, muitas vezes os influencers que eu vejo, que vamos viver aos 120 anos, aos 110, isso é muito bonito. Interessa viver bem e viver autónomo. Não é só isso custa dinheiro, porque eu vejo pessoas a prescrever coisas, mas depois quem é que tem dinheiro para aquilo? Tem que tomar não sei quantas vitaminas, tem que comer a comida XPTO do que vende não sei quanto, tem que comer a... Não é generalizável, não é? Isso é para um nicho da população, população portuguesa. Isso é para 50 mil pessoas ou 100 mil pessoas, e já estou a falar muito. Mas para o português comum, ou para o cidadão comum, tanto faz português como japonês ou chinês, isso não é possível, porque as pessoas também têm as suas vidas diárias, têm os seus compromissos, portanto não é possível ver dentro de um laboratório, não é? Como eu vejo alguns influencers daqueles biohackers, a tentarem influenciar as pessoas que agora vão viver, que vão tomar isto e aquelas como se chama, aqueles suplementos todos, que a maior parte deles não serve para nada. Tornam a urina mais rica, não é? Tornam a urina mais rica e gastam dinheiro. Sabemos hoje em dia que a maior parte dos suplementos, alguns o suplemento principal está na alimentação e o exercício físico, e portanto as pessoas, e o mais que a longevidade, que é importante, toda a gente quer ver mais, é envelhecer, porque isso ninguém consegue fugir, pelo menos para já. Dizem que vai haver possibilidade, mas não sei, não estou cá para ver isso, mas dizem que o mais importante é retardar, obviamente, esse processo eficiente, e retardar aquelas doenças crónicas, toda a gente vai ter doenças crónicas, mas é retardá-las ou tê-las ou menos doenças possíveis, não é? Porque as pessoas estão a partir dos 60, 70 anos, portanto, 70 anos, têm todas o diabetes, ou têm problemas cardíacos, ou têm ossos, toda a gente tem alguma coisa. E acho também é muito interessante dizer isso, que também parte do seu trabalho é perceber que não é preciso tanto exercício ou com tanta intensidade, e acho que muitas vezes, se calhar, para algumas pessoas pode assustar o tudo ou nada, ou eu vou todos os dias ao ginásio, ou então nem vale a pena. Eu vejo nos ginásios, por exemplo, os indivíduos treinarem com pessoas que já não são novas, mas ainda estão há uma vitalidade de pessoas com 40, 50 anos, e fazerem exercícios com cargas. Agora está na moda um termo que chama-se carga até à falha, ou seja, treinar um exercício até não conseguir executar a tarefa. Isto de uma forma simplista, é mais complexo que isto. E portanto, isto é altamente agressivo. Aliás, que nós fizemos um estudo em Espanha em que provamos isso, porque muitas teorias que correm, digamos, nos chamados mitos urbanos, são teorias que são fruto da experiência pessoal das pessoas que estão no ginásio aqui. Mas depois temos que ir à experiência do laboratório para ver se aquilo funciona. E não funciona. Ou seja, funciona, por exemplo, se uma pessoa quiser ganhar alguma hipertrofia rapidamente, uma pessoa saudável, que são treinos muito agressivos do ponto de vista fisiológico e neural. Não é só fisiológico, é neural, porque um estímulo muito agressivo impacta também a chamada fadiga nervosa, que às vezes confunde-se com a fadiga periférica, e que às vezes a fadiga neural é mais importante que a fadiga periférica. E, portanto, estimulam as pessoas a fazer exercícios até à falha ou até à exaustão.
E nós provamos que treinar menos, ou seja, com muito longe dessa exaustão, era possível não só melhorar os níveis de aptidão física, como os níveis de força máxima, como inclusive a hipertrofia. Agora, se queremos, alguns indivíduos querem melhorar, por exemplo, a parte da estética, digamos assim, ou da qualidade muscular, podem ir por aí. Mas não sempre. É que as pessoas esquecem-se de dizer que muitas dessas pessoas que treinam até a exaustão depois também tomam suplementos. E não sabemos que tipo de suplementos para aguentar isso, porque isso é muito agressivo. Não é? Eu se puser um indivíduo a treinar hoje até à falha, amanhã até à falha, também, e depois nós não somos máquinas. E o suplemento não evita o efeito deletério dessa exaustão, certo? Claro, e saber quais são as lacunas que deixa essa agressão fisiológica. Porque há microagressões, por exemplo, a nível muscular, por exemplo, nos jogadores de futebol, um exemplo mais prático, às vezes os jogadores de futebol jogam com o jogador de futebol hoje não está a render, hoje está cansado. Então, porquê? Porque um jogo de futebol a sério, ou 3 jogos de futebol a sério, estamos a falar de futebol de elite, cria impacto a nível fisiológico, a nível da parte muscular, somente das fibras, pequenas necroses, pequenas agressões nas fibras, que demora semanas ou 3 meses a passar. E as pessoas, às vezes os atletas andam a jogar sem saber que estão lesionados, porque são microlesões, não têm rendimento. Mas se eu fizer uma ressonância magnética, eu vou lá encontrar lá uma informação qualquer. Estão a ver? E essas coisas, porquê? Porque são um treino muito exigente, mas são pagos para isso, portanto não há problema nenhum. Portanto, podem ter as lesões que quiserem. Se ganhasse milhares de contos, podiam ter as lesões, podiam fazer isso todos os dias. Mas as pessoas, digamos, o cidadão comum, estou a falar para o cidadão comum. Nós temos que falar para o cidadão comum, não é? Porque isso é um nicho muito específico. O cidadão comum não precisa, nem deve treinar isso. Nem precisa treinar. Aliás, nós vimos agora engraçado, que vimos, agora dando aqui uma volta de quase 500 e 1000 graus, que num estudo que fizemos há pouco tempo, com uma única série, dizia que não era possível melhorar com uma única série. Normalmente os exercícios prescrevem-se 3, 4 séries, por aí, para cada exercício. Nós, uma série, eu quis mostrar com uma série, indivíduos com demência leve e moderada tinham melhorias. E saiu um estudo para há uma semana, 2 semanas, numa revista. Se quiser posso mandar. Que era possível. E, inclusivamente, que engraçado, que não estava à espera, os indivíduos que tinham um estadio, não tenho uma explicação para isto, com um estadio mais avançado, ou seja, com um comportamento médio, moderado, foi melhorar mais que os outros. Está a ver? Interessante. Sim, é interessante isto. Não sei explicar isto. Pois. Nunca tinha feito isto. Alguém tem que agora vamos aprofundar isto, porque temos lá uma aluna nossa de doutoramento que é de bioquímica, que gosta muito de desporto, e o namorado também gosta, portanto, e querem trabalhar comigo. Portanto, agora começam a ver os estudos mais interessantes, e há muita gente da área das biomedicinas, farmacologia, que quer trabalhar connosco. Pronto, e isto é bom para mim. Claro. Agora, só pegando nesta questão da lesão, estávamos a falar da lesão muscular com o treino demasiado intenso, e eu vou puxar aqui um bocadinho para a lesão neuronal pelo treino intenso e por determinados tipos de treino. Isto porque há alguns desportos que se estão a tornar um bocadinho mais moda em Portugal, nomeadamente alguns treinos de combate, como o boxe ou até mesmo o rugby, que são chamados os desportos de contacto e de impacto. E que podem ter prejuízo a longo prazo, principalmente a longo prazo, a nível cerebral. Está descrita a demência pugilística, que era a demência dos praticantes de boxe, mas nós sabemos que isto é generalizável para outro tipo de desportos. E há muitas crianças que estão a começar a praticar esse tipo de desportos muito cedo no seu ciclo de vida. O que é importante as pessoas saberem na prática, não é? Quando colocam o seu filho nesse tipo de desporto? Eu acho que essa é uma pergunta excelente, porque falámos há pouco em off sobre isso, e, por exemplo, os americanos têm muitos defeitos, mas também têm muitas virtudes, e eles são muito rigorosos na parte dos guidelines, a seguir essas coisas, protocolos todos de segurança. E, por exemplo, ao nível do futebol americano, no rugby já lá vamos, mas, por exemplo, no futebol americano, que há muito contacto, não é? Há demasiado contacto. E, por exemplo, mesmo no basquetebol não há tanto contacto, mas havia algumas faltas agressivas, sobretudo quando os atletas iam para o cesto, quando um indivíduo vai para o cesto, vai no ar, não tem base de apoio, portanto, é muito fácil a cair. E começa a haver protocolos, e mudaram até algumas regras, e, por exemplo, os capacetes, começaram a aparecer problemas neurológicos graves, porque havia concussões gravíssimas, provavam, digamos, lesões, até algumas irreversíveis. Não é? Há indivíduos que terminaram a carreira através de impactos
Estamos a falar de indivíduos com 25 anos, 26 anos, 27 anos, que terminavam aí a sua carreira. Portanto, tiveram que haver, não só alterar algumas regras do próprio jogo, os árbitros começaram a ser muito mais exigentes no tipo de faltas, ao nível dos capacetes, devido, porque no fundo o capacete tem um impacto na cabeça como se fosse um acordeão, uma caixa de ressonância, não é? Portanto, sobretudo os neurologistas começaram a perceber que havia lesões gravíssimas, até, por exemplo, começavam a notar uma certa alteração do comportamento cognitivo, por exemplo, na fala, no raciocínio, na memória, mas tudo na fala, na compreensão das coisas. Isso tinha a ver com os impactos, tudo. Portanto, começa a haver cada vez, e no boxe isso é evidente, não é? Por exemplo, no boxe amador não é tanto, porque o combate tem, agora não sei como é que é, mas antigamente, agora acho que deixaram, e mal, acho que deixaram, por exemplo, os capacetes, tinham os capacetes protetores, que não era um filtro total, mas que ajudava. Por exemplo, o ciclismo, nós vemos uma quantidade de mortes no ciclismo por causa dos capacetes. E agora morreu um indivíduo, bateu a cabeça, mesmo com capacete. Mas durante muitos anos, quando foi aquela morte daquele famoso português, o Joaquim Agostinho, a partir daquela altura começaram a usar os capacetes, porque havia uma queda de ciclismo. Estes ciclistas de alta condição, quando vão descer uma montanha, vão a 120, 130 km por hora, ou 100 km por cima à vontade, uma queda é fatal, para além da parte de podem uma clavícula, um braço, não sei o quê, mas se batem com a cabeça, ou ficam numa cadeira de rodas, ou morrem, não é? Ou morrem, e aliás, vários morreram. Portanto, é obrigatório, portanto, há essa preocupação com proteger a cabeça, e isso cada vez mais. Os miúdos, eu não, por acaso é uma pergunta, duas perguntas hoje interessantes para a investigação. Não é a minha área, mas são perguntas giras, porque eu não vejo ninguém preocupado com isso. Ao nível da competição com os miúdos, por exemplo, eu vejo, já havia alguns torneios, por exemplo, de luta livre, luta greco-romana, que é desporto modalidade olímpica, em que vejo realmente os miúdos com capacetes de proteger. Nos maiores eles não têm, mas vejo que há alguma preocupação. Agora, não sei se há estudos, não me recordo de ver muito sobre isso, lá está, porque não é, perdão, mas não é sexy estudar isso. Sim, mas eu penso que é muito importante, porque às vezes aparecem problemas mais tarde, neurológico, nós sabemos, mas o médico diz, mas o que é que fez, o que é que não fez, o que é que fez? E o pai diz, meu filho jogou basquete, ou jogou boxe, não sei o que, não sei mais. Ou desporto qualquer, por exemplo, um hockey em patins, sobretudo um desporto onde há contacto violento, não é? Não precisa ser com a cabeça, mas onde há contacto violento, há concussão, há quedas, não sei o quê. E portanto há coisas que aparecem mais tarde, porque normalmente essas coisas aparecem ou dá na altura que é grave, ou então não se percebem e vão aparecer 15 ou 20 anos mais tarde. Não é? E muitas doenças aparecem, sobretudo degenerativas, têm a ver com essas concussões, não é? Apesar de não ser a minha área de intervenção, mas sei que isso é um aspecto que eu não vejo ninguém dar interesse a isso, e acho que é um aspecto que podia ser dado, sobretudo nos miúdos, como é lógico. Certo, não é? pois. Porque nos adultos, apesar de tudo... mas estão mais sensibilizados e há mais... E já há mais estudos, portanto, os estudos começaram nos adultos e nos desportistas de alta competição, se calhar agora tem que se começar a perceber o que é que e quem acontece. aparece nas urgências dos hospitais são pessoas mais velhas, não é? Que Exato. tiveram um torneio qualquer e saíram lá em maca. Os miúdos é diferente, não é? Os pais, se calhar, não estão tão... Eu acho que não estão nada... se calhar é uma coisa que eu não vejo falar muito, nem na televisão, nem nada. Essas coisas todas. Pegando nisto, que áreas de investigação é que acha que é preciso ainda desenvolver na área? Eu diria que... Ou os próximos projetos também? Os próximos projetos. Bom, Nós já demos 2 ideias. já deram muitas ideias. Mas provavelmente depara-se com algumas lacunas, que até com as pessoas com as quais trabalha. Sim. Um dos problemas que existe é, e continua a existir, e já falámos aqui isto várias vezes, tem a ver com saber exatamente, ou sou um bocado obcecado com isso, se calhar, a dose exata de treino. Essa para mim porque isto no fundo é a pergunta de $1 milhão, não é? É saber, nós se calhar nunca vamos saber qual é a dose, ou se aquele medicamento, aquelas miligramas é a dose ideal para aquela pessoa, mas um valor o mais aproximado disso. E, portanto, mas isto só com estudos mais longitudinais, que vamos fazer agora no Exercise for Brain, 2 anos, é que conseguimos começar a afinar, neste caso o modelo, saber exatamente quantas repetições devem fazer, qual a percentagem de carga que devem fazer, qual o tempo de descanso, etc, etc. Porque vamos correlacionar isso, porque uma coisa é ver as pessoas,
em termos funcionais, o que elas fazem ou não fazem. Mas depois é correlacionar aquilo que dizia a Sandra há pouco tempo, era correlacionar isto depois com os dados que vamos ter do ponto de vista fisiológico, se isto vai alterar ou não os parâmetros fisiológicos, se a parte cognitiva vai alterar ou não, se a parte na ressonância magnética, a matéria branca, se isso, ao nível do hipocampo, se aquilo vai haver alteração ou não, e isso nunca foi feito. E só depois disso é que eu vou dizer, se calhar esta carga é de mais, se calhar esta carga é de menos, ou se calhar não existe a carga, digamos, costumo dizer que não existe uma carga ótima. Todas as cargas são importantes. Têm que ser adaptadas à exigência da tarefa e à pessoa. E à patologia da pessoa. Portanto, no fundo, a carga de treino é o componente mais importante do exercício físico. Porque nós somos... O que é a carga? Nós somos indutores de fadiga. Porque para haver melhorias tem que haver fadiga. Mas nós temos que saber, porque se não há evolução, se não houver uma fadiga, se correr hoje, cansado amanhã correr, vai melhorando, mas chega a uma altura que isso depois é reversível. Reverte, porquê? Porque a fadiga é exagerada. Portanto, nós temos que perceber a relação entre a dose, a recuperação e fadiga. Este triângulo é a chave de qualquer treino. Depois do sucesso, não é? Claro. E isto sabe-se muito, por exemplo, uma coisa que eu nunca estudei muito, mas que é essencial, tem a ver com a recuperação. Tem a ver com a recuperação, porque para haver adaptação tem que haver recuperação. Por exemplo, se eu não respeitar as janelas de adaptação do organismo, da recuperação do organismo, eu estou a dar um estímulo ao indivíduo fora do timing. Ou seja, imagina que é um indivíduo que consegue fazer uma determinada tarefa e outro indivíduo consegue fazer exatamente a mesma tarefa, mas o Zequinha consegue recuperar em 24 horas e o Manelzinho recupera em 48. E estão a fazer o mesmo treino. Mas a adaptação ao mesmo estímulo vai ser completamente diferente. Porquê? Porque um recupera em 24 horas e outro recupera em 48 horas. E as pessoas, estão a fazer um treino. Não, estão a fazer treinos diferentes. Sim, eu acho que a resposta a essa pergunta, à qual está a tentar responder, de qual é a carga ideal para já cada sabe muito, indivíduo, mas sabe-se pouco. mas é necessário ainda esclarecer. É necessário porque a maior parte dos estudos, agora saiu umas guidelines até de amigos meus, que espero que não estejam a ouvir, senão não vou zangar comigo, muitas coisas que eles dizem não corroboro. E são indivíduos muito bons. E eu, porque acho que os treinos são demasiado agressivos, estamos a falar nas populações, alto rendimento é outra coisa. As populações, os treinos, as percentagens de cargas são demasiado agressivas, os números de repetições são demasiado elevados e as cargas que eles dizem que prescrevem, eu apostava $1 milhão e acho que ia ganhar $1 milhão, que não correspondem à verdade. Porquê? Porque a avaliação dessas cargas, a avaliação inicial foi mal feita. Ou seja, um indivíduo que faz, imagina, com uma carga de 80% da sua força máxima, dizem que faz um valor de carga muito superior ao que ele pode fazer. E está escrito nos livros, isso, e está publicado em revistas de alto impacto. Mas isso não corresponde, porque eu tenho isso publicado em revistas de referência e isso é o que se prescreve e não corresponde nem de perto à realidade. Sim, o que eu estava a pensar é que se numa população saudável ou em populações que não têm doenças, por exemplo, neuromusculares, já é difícil então fazer esse tipo de prescrição, por exemplo, em indivíduos que têm doenças neurológicas, nomeadamente doenças que afetam o músculo e o nervo, se calhar essa avaliação, ou seja, a adaptação da carga, se calhar é mais difícil. E nós temos muitos doentes nossos que desistem da fisioterapia porque dizem, porque desistem porque ficam pior, ou seja, sentem-se a ficar pior, nem que seja porque a fadiga é tanta que depois deixam de ser funcionais, ou seja, não interessa daqui a um ano até manterem massa muscular se depois esse ano foi mau do ponto de vista daquilo que conseguem fazer. É chamada consistência na vida. Consistência. Eu sou os estudos mesmo com atletas de alto rendimento, apesar de muitas pessoas do nosso laboratório em Espanha, amigos meus que estão mais especialistas que eu nesta área, esta era a minha tese de doutoramento, mas eu já deixei disso há mais de 20 anos, treinar com muito menos carga, em termos genéricos, em termos abstratos, com muito menos carga daquilo que se pensa, é melhor. Por exemplo, agora, antigamente a gente corria muito, os atletas da elite corriam muito, pois agora os atletas, os top dos top, são os que correm menos horas, treinam mais vezes suave. Obviamente que o suave deles é para nós não aguentávamos, não é o que é o suave. O suave é muito agressivo. Mas treinar menos, mais suave e treinar de vez em quando mais intensivo tem melhores resultados. Ou seja, em vez de treinar 80% das vezes no headline e 20% light, treinar 80% das vezes no headline e 20% light, inverter. Ou seja, treinar 80% mais no relax, entre aspas, e treinar 20% do tempo para aquelas pessoas. Em atletas de olímpicos, de elite. Até nesses, treinar menos é melhor. Consegue-se perceber. E nos idosos
eu estou a perceber exatamente a mesma coisa. Por isso é que eu lhe disse quando cheguei aqui que comecei a perceber que os problemas que eu tinha resolvido, alguns problemas, obviamente, e algumas coisas que eu tinha tratado nos atletas da elite são exatamente os mesmos problemas que os idosos. Noutro nível de carga Noutro e noutra nível de intensidade, objetivos. mas em percentagem. Até depois isto depois vai mexer, certo, absoluto, aquilo que falamos há pouco, com a medicação deles. Claro. Ainda não entramos nesse mundo. Exato. Porque depois vamos saber, porque depois o A questão exercício... do metabolismo até, do metabolismo farmacológico, não é? Claro, e porque a carga mexe com isso tudo. Porque até os próprios fármacos têm o seu tempo de vida, têm a sua interação, não é? Nem todos trabalham da mesma maneira. E, portanto, a carga, não sei mesmo, mas sei de absoluto que influencia, o tipo de carga, o esforço que influencia nesta fisiopatologia farmacológica. Isso não sei, mas vamos saber. Bem, Mário, foi uma conversa muito, muito interessante. Eu acho que levamos daqui todas ideias para explorar e espero que as pessoas que nos ouçam também reflitam sobre muitas das coisas que aqui foram faladas, que têm um impacto muito grande a nível da saúde populacional. Mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço e não sei se ajudei um bocadinho, digamos, a desvendar alguns mitos sobre o exercício físico, muitas coisas que podiam ser abordadas, obviamente com mais detalhe, mas penso que acho que a ideia essencial era, no fundo, captar as pessoas que seguem o vosso programa, que mais uma vez dou-vos parabéns, que estejam cada vez mais receptivas para o exercício físico, que eu, apesar das pessoas já fazerem muito exercício físico, muito pouco, digamos assim, mas nem é preciso muito mais, que as pessoas pensam que há muita gente a fazer exercício físico, e há, mais que há 20 anos, mas ainda há muito pouca gente a fazer exercício físico, ainda é preciso fazer mais. Só em jeito de terminar, por exemplo, no Brasil, as pessoas pensam que os brasileiros americanos fazem muito exercício físico, nada, fazem muito pouco exercício físico. Há aquela percepção que fazem muito, mas eu já lá estive várias vezes, já vi até há uns tempos, e não é bem assim. Portanto, há aquelas pessoas que aparecem nas televisões fit e que fazem não sei o quê, que têm muito exercício, mas que ainda há muito para fazer. Há pessoas, não é preciso fazer mais exercício físico. Um longo caminho. Pronto. Obrigada.